Quero saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus e convidar os irmãos para abrirem a Bíblia no capítulo 7 do segundo livro de Samuel. Segundo livro de Samuel, capítulo 7. Vamos começar a leitura no versículo 8. 2 Samuel 7, versículo 8. Onde está escrito assim: Agora, pois, assim dirás a meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: tomei-te da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes na terra. Preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te fez saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoite de filhos dos homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas essas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Amém. Os irmãos podem sentar. Nós vemos aqui um momento em que Deus conta uma história. Mas Deus conta a história de um homem. Deus, o nosso Deus, gosta de história, meus irmãos. Deus conta história. Deus colocou no coração do homem um prazer tão grande por história. Todos nós gostamos. E a Bíblia é um livro cheio de histórias. E quando Jesus Cristo veio, ele veio contando história. Ele veio criando histórias que se chamam parábolas. Aqui nós vemos Deus contando a história de um homem e dizendo que ele tem autoridade sobre essa história e que a história deste homem é direcionada por ele. A história de todos nós tem a direção de Deus. Nós não temos passado, nós temos uma história. Aqui Deus está dizendo para Davi: olha, Davi, eu te tirei da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo Israel. Nós lembramos também disso. Quem era Davi? Como que Davi poderia ser rei? Como que Davi poderia reinar? Se ele era um pastor de ovelhas que tocava harpa. Mas foi o maior rei de Israel, porque Deus determinou. Por quê? Porque Davi tinha um coração à semelhança de Deus, segundo o coração de Deus. E quando Deus encontra um coração assim, ele dirige, ele reina, ele age, porque ele encontrou um coração segundo o seu coração. E Deus continua dizendo: eu fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos de diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Então,
Nós lembramos quando Davi falou com Saul e disse para Saul: o teu servo venceu o leão, venceu o urso. Por quê? Porque o Senhor fez tudo isso por mim. Davi atribuiu todas as vitórias dele a Deus, porque ele sabia que era Deus quem fez todas as coisas. Então, quando nós olhamos a nossa história, e nós vemos para trás uma história, nós vemos tantas coisas que aconteceram, e de quantas Deus nos livrou, e a grande maioria dos livramentos que Deus nos deu, nós nem percebemos. Em Provérbios 10, no versículo 7, a palavra de Deus diz: a memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos cai em podridão. Como Davi tem uma história, todos nós temos uma história. E nós, quando pensamos em memória, por que será que Deus se preocupa tanto com memória? Por que será que Deus criou tantos memoriais? Porque Deus se preocupa com a sua história. Deus quer que você reconheça a sua história. Deus se preocupa tanto com histórias que Ele criou memoriais. A Bíblia é cheia de memoriais. A Páscoa é o memorial para que os judeus celebrassem todos os anos para não esquecer. Por quê? Eles festejavam na Páscoa o dia em que o anjo da morte passou no Egito, e em todas as casas deixou pelo menos um morto, porque o anjo da morte levou todos os primogênitos dos homens e dos animais. Então Deus diz: este dia vos será por memorial, e vós o celebrareis com solenidade ao Senhor pelas vossas gerações, porque neste dia eu tirei as vossas hostes do Egito. O povo passou a celebrar a Páscoa. O povo passou a celebrar a saída do Egito. O povo passou a celebrar a saída da escravidão. O povo passou a celebrar. Todos os anos, os judeus se reúnem na época da Páscoa para lembrar da saída, da vitória. Eles, por isso, esqueceram a escravidão. Eles não mencionam os 400 anos de escravidão do Egito, porque eles não celebram a escravidão, eles celebram a saída, eles celebram a vitória, eles celebram a bênção de Deus sobre a vida deles. Esta é a história do povo judeu. Você não vê Israel se queixar do Egito. O povo de Israel construiu aquela cidade. O povo de Israel trabalhou escravizado 400 anos. Mas você não vê Israel cobrar nada do Egito. Você não vê Israel brigar com o Egito. Por quê? Porque a memória foi curada pela celebração. Quando eles celebram o dia que saíram de lá, eles celebram o braço estendido, a mão poderosa de Deus na direção deles, a memória deles foi curada. Mas todas as vezes que esse povo fala do holocausto na Europa, eles falam com dor, eles já cobraram o que podiam, tem museu do holocausto, tem tudo, porque é uma parte da memória deles, da história deles que não foi curada. Não teve cura. Por quê? Porque não foi estabelecido um memorial. Quando Jesus Cristo vem, Ele traz para nós um memorial, a ceia. Ele diz: todas as vezes que beberdes deste cálice e tomardes deste pão, fazei-o em memória de mim, lembrai-vos de mim. Todas as vezes que você se aproxima da mesa da ceia, você lembra de Jesus. Os emblemas do pão e do vinho levam a sua memória a pensar no seu corpo e no seu sangue. E o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 11, 2 Coríntios 11,
todas as vezes que tomardes do pão e do cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então nós estamos continuamente exercitando a nossa memória. Por quê? Porque memória faz parte de uma história. E cada um de nós tem a sua própria história. Você que está aqui esta noite, você está escrevendo a sua história agora. Você tem uma história que está sendo contada na sua vida desde o dia que você pisou neste planeta. No primeiro dia que você nasceu, começou a sua história. E a sua história começou, sabe Deus como? Nascendo de parto normal, nascendo de parto cesárea, em que hospital foi, em que cidade foi, qual o ambiente, quem eram seus pais, começou a sua própria história. Logicamente você está ligado à história dos seus pais, da sua família, mas então começa a sua própria história, onde você é o personagem central, onde você não será a vítima. Você será sempre o personagem central. O grande segredo agora é a responsabilidade que você tem quando você vai passo a passo escrevendo a sua história. Porque a sua história vai estar escrita na memória de alguém. Assim como alguém que tem um pai que já morreu, a história dele está viva na sua memória. Se sua mãe morreu, a história dela está viva na sua memória. Como foi que ela escreveu essa vida? O que é que ela fazia? Como que ela era? O que ela plantou? Assim também você está escrevendo uma história que vai ficar marcada na memória de outras pessoas quando você sair daqui. Você afeta as pessoas com a sua história. Você muda o ambiente com a sua história. Você é responsável pela história que você está escrevendo. Então é bom você saber se na caminhada da história que você está escrevendo pela sua vida, se você está deixando manchas ou se você está deixando marcas. Porque isso é uma coisa que nós sempre vamos deixar. Nós vamos passando na vida das pessoas e nós podemos deixar manchas ou podemos deixar marcas. De que forma as pessoas lembram de nós? Que história nós queremos que as pessoas contem quando nós não estivermos mais aqui? Por causa disso, não importa qual seja a sua história, ela está sendo escrita agora, e quando você morrer, pelo menos 5 fatos da sua vida vão ficar. Queira você ou não, 5 fatos vão ficar. E o primeiro que eu quero mencionar é o seu investimento em Cristo na vida das pessoas. O quanto você investiu em Cristo na vida das pessoas. Se isso vai ficar e vai ficar plantado, não apenas na memória das pessoas, mas no livro da memória deste planeta, é melhor então você aumentar o seu depósito espiritual. É preciso que você se preocupe no depósito que você está fazendo, no depósito espiritual que você está fazendo na vida de pessoas em Cristo. O que é Cristo? Primeiro você tem que saber o que é Cristo. Eu pergunto às vezes isso para as pessoas no Rio, porque o Rio de Janeiro tem o monumento ao Cristo Redentor. Você pergunta para qualquer carioca o que é Cristo e o que é Redentor, eles olham para a sua cara assim, espantados. Essa mulher só pode ser doida. Ela pergunta umas coisas assim que não tem conexão. Qual é o problema agora, Cristo Redentor? Isso não é problema não, só quero saber se você sabe o que é. É muito difícil você encontrar alguém que saiba o que é Cristo e muito menos saber o que é Redentor.
Mas todo mundo sabe. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Bonito, né? De ser dito. Cristo, meus irmãos, é um pacote total de bênçãos e de soluções de Deus para o homem perdido. Quando Deus criou o homem, Deus criou o homem para Ele, para estar com Ele, para ter intimidade com Ele, por toda a eternidade. É para isso que Deus criou o homem. Quando Deus tinha feito tudo na terra, Deus disse: é tudo muito bom, e só porque é muito bom, agora façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Meus irmãos, Deus pegou o material da terra e soprou, fez do homem um depósito do seu interior, do seu sopro. O que vem de dentro de Deus, Ele faz do homem um depósito do seu interior. E depois o homem cai em pecado e se afasta de Deus. E a distância que o homem foi parar pelo pecado é uma distância que só pode ser vencida pela morte de Jesus Cristo, Filho de Deus. E Deus não desistiu do homem, porque Deus não desiste. E no momento em que o homem caiu, Deus criou um plano para reverter o valor da queda. E que foi que Deus fez? Deus criou naquele momento Cristo, o plano total de retorno do homem, a solução para o homem caído. Isso é Cristo. Cristo é solução. O Cristo resolve tudo, e esse Cristo basta ser Jesus. O anticristo é aquele que rejeita esse plano. Os falsos cristos são aqueles que se dizem solução, mas não são a solução de Deus. São a maioria das vezes a solução da sua miséria, da sua ganância, do seu próprio bolso. São os falsos cristos. Assim, que investimento você tem feito em Cristo, na vida das pessoas? E isso vai ficar. As pessoas vão falar de vocês, de você, vão contar a sua história. Quantas pessoas vão dizer: eu vim para Jesus porque aquele homem ou aquela mulher, ele me falou de Jesus Cristo? Quantos? Qual é o seu investimento? Qual é o seu depósito espiritual? Comece a se preocupar com isso, meu irmão. Tenha sempre uma segunda intenção quando você se aproximar de alguém. Marque aquela pessoa, impressione aquela pessoa, deixe que aquele momento de encontro com aquela pessoa seja um capítulo específico na vida daquela pessoa. Deixe uma marca registrada do que você está abrindo um novo caminho, uma nova visão, no momento de alegria, naquela vida de bênção e de salvação. Seja excelente. Você é uma carta cujo assunto é Cristo, cujo assunto é solução. Se você toca a vida de uma pessoa, toque de forma que nunca mais ela esqueça de você, por causa daquele que enviou você àquela vida. Então você marcou aquela vida, você não manchou. Você pode deixar marcas, você pode deixar manchas, deixe marcas, marcas de vida. Quando você vê Jesus Cristo chegando numa cidade, Naim, a Bíblia diz que ia saindo um cortejo fúnebre. Um moço, filho único de uma mulher viúva, num esquife, a caminho para ser sepultado. O povo que estava ali, parentes, amigos, tristes, chorando, e aquela viúva sozinha, porque naquela época viúva não tinha família, viúva não tinha
pensão. Viúva e órfão eram desprotegidos, não tinham nenhum direito. Então ali a esperança daquela viúva era aquele filho, porque ele crescendo, ele ia sustentá-la, porque ele era homem. Mas agora foi embora a esperança, foi embora o sustento, foi embora o pão, porque o filho morreu. Então, com essa dor e essa agonia, Jesus Cristo, que não foi chamado para o enterro, Jesus Cristo que não era daquela cidade, Jesus Cristo que não prometeu fazer nada, a quem ninguém pediu nada, ele viu a dor, ele entrou, ele marcou aquele momento, ele marcou todas aquelas vidas, porque ele chegou lá, ele parou o enterro, tocou o morto levantou e entregou para a mulher. Resolvido, solução, toque, marca, ele deixou, porque ele chegou ali. Nunca mais alguém ali esqueceu da bênção que chegou. Chegue você assim nas vidas, chegue levando boa notícia, chegue impressionando por Jesus Cristo, chegue trazendo a palavra da bênção, a palavra da verdade. Não chegue se sentindo superior, não chegue se sentindo melhor, chegue sabendo que você pode amar, porque a mensagem que Jesus Cristo deixou através de seus discípulos é o amor. É pelo amor que todos vão reconhecer que você é meu discípulo. É isso que Jesus Cristo diz. A mudança começa. A cura, ela pode ter capítulos. Você se lembra daquele cego que Jesus Cristo primeiro fez aquela lama no chão e passou na vista dele? Lembra disso? Esquisito aquele negócio, né? A gente não pode imaginar o Senhor Jesus tão querido fazendo laminha no chão com saliva. Mas ele fez. Ele fez. E ele botou no olho do homem. Aí Jesus Cristo pergunta assim para ele: e agora? Está vendo o que ele diz? Eu estou vendo homens como árvores. Jesus Cristo então foi lá e curou total. E agora eu estou curado. Significa, aquele homem era cego, ele não via nada. O que ele disse para Jesus é: eu estou muito melhor, porque agora eu já vejo o homem como árvores. Então eu melhorei. Mas Jesus Cristo disse: eu não vim na sua vida para você melhorar, eu vim na sua vida para lhe curar. Está curado, pronto. Jesus Cristo não vai parar até que a sua cura se complete. E quando você entra num caminho, é estabelecido um processo de cura que há de se completar para a glória do nome daquele que lhe enviou. Outra, suas orações viverão para sempre diante do trono de Deus. Portanto, é inteligente você ter uma atitude de investimento em oração. E orar pelas gerações que virão depois de você. Ora, você só pode orar agora, você só pode orar aqui. O homem que mais orou nessa terra foi Jesus Cristo. Esse é o exemplo que ele nos deixou. Ninguém aqui na terra orou mais que ele. E ele orou pelas futuras gerações, ele orou por nós. Na oração de Jesus, no capítulo 17 de João, ele ora em 3 direções. Primeiro ora por ele, depois ele ora pelos apóstolos, e depois ele ora por nós, meu irmão, por você, por mim, pelos seus filhos ele orou. Pai, eu oro por aqueles que hão de crer em mim, não é? Pelo testemunho deles, não é? Santifica-os, em favor deles que eu me santifico, que eles fiquem na verdade, a tua palavra é verdade, que eles fiquem na unidade, para que todos sejam um. Ele orou por nós. Aprenda isso com Jesus. Ore pelas suas futuras gerações enquanto você está aqui. Quando nós morremos, nossas orações não morrem,
Por quê? Porque quando eu oro, eu estou falando com o Eterno. Aquilo que eu falei com Ele fica só porque Ele é eterno. Todos os assuntos tratados com Deus são eternos. Olha, lá em Gênesis 26, quando Isaac tem um encontro com Deus, depois que ele acaba de atravessar o deserto, Deus se apresenta para ele e diz assim, Gênesis 26, no versículo 24, Deus se apresenta para Isaac e diz assim: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai. Abraão já tinha morrido. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei, multiplicarei a tua descendência, por amor de Abraão, meu servo. Esse rapaz estava sozinho no deserto. Ele era filho de Abraão. Ele não era lá muito boa bisca até aquele momento. Porque você vê que Deus se apresenta a ele. Ora, o pastor não se apresentou aqui porque todo mundo o conhece. Eu sou o pastor Rogério, que isso? Ele chegou aqui e fez a parte pastoral dele. O pastor Anderson chegou aqui e fez a parte pastoral dele. Porque todo mundo o conhece. Então por que Deus se apresentou para Isaac? Porque Isaac não o conhecia. E Deus deu credenciais e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai. Quando Deus disse o Deus de Abraão, a ficha de Isaac começou a cair. Aquele Deus que tirou meu avô dos caldeus, que trouxe, que fez uma promessa, que papapá, que meu pai falava. Porque ele conhecia Deus de ouvir falar. Eu passei muito tempo na minha vida assim, conhecendo o Deus que meu pai falava. E eu tocava órgão na igreja. O Deus que o pastor falava. O Deus de que os hinos falavam. Eu conhecia o salmo do pastor. Mas eu não conhecia o pastor do salmo. Até o dia em que eu fui tocada. Deus me tocou através de uma beduína, uma criança de 9 anos, no Iraque. E aí, peguei a pista de Jesus. Que maravilha, que maravilha. Deus vai visitar Isaac. Por quê? Eu vou fazer tudo para você, Isaac. Por causa do seu pai. Não é por causa de você não, rapaz. Não temas, porque eu estou contigo. Abençoar-te-ei, Isaac. Multiplicarei a tua descendência por amor a Abraão, meu servo. Abraão já tinha morrido, mas a oração que ele fez por aquele filho não morreu. Abraão já tinha morrido, mas o Deus a quem ele orou e a quem ele serviu não morreu. E agora Deus vem para salvar aquele filho. A descendência de Abraão será protegida de Deus. Por quê? Porque houve depósito de oração. Precisamos botar a oração na poupança. Precisamos orar pelos nossos filhos, pelos nossos netos, pelas gerações que virão. Precisamos. Apocalipse, no capítulo 8, no versículo 4, nos deixa claro que a nossa oração tem linha direta para o trono de Deus. Lá no capítulo 8 de Apocalipse, é um capítulo interessante, não posso deixar de dizer. Os homens gostam de mexer com as mulheres. Eles dizem que este capítulo prova que não tem mulher no céu. Porque a Bíblia diz que fez silêncio de meia hora. Mas não é não. Eu creio que os santos estavam comendo. Porque santo só cala a boca quando come. Olha, a Bíblia aqui diz de um momento solene. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, o último selo, significa que todo o livrinho estava aberto.
Houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi 7 anjos, João, 7 anjos, que se acham em pé diante de Deus, e lhe foram dadas 7 trombetas, uma trombeta para cada anjo, diante do trono de Deus. Aí estão aqueles 7 anjos prontos com a trombeta. Aí entra outro anjo, que não faz parte desses 7, e ficou em pé junto ao altar, e com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Olha que maravilha que acontece no céu com a sua oração, meu irmão. Você já pensou nisso? Que a sua oração sobe direto, linha direta lá para o trono de Deus, vai no altar. E o anjo vai botar a sua oração em cima daquelas brasas. E Deus vai respirar o suave perfume da sua oração. Mas a sua. Mas irmã, não sei orar, então como é que ora? Meu irmão, Deus ouve. O seu gemido é oração. Quando Agar no deserto se apartou do filho e foi à distância de um tiro de arco para não ver o filho morrer, a Bíblia diz que ela levantou a voz e chorou. E quando ela deu aquele grito de dor, Deus disse que tens, Agar. Deus ouviu a voz do teu filho. De onde estás? O gemido foi oração. A dor levantada diante de Deus é oração, é clamor. Aqui, as orações dos santos sobem, porque são feitas a Deus. E olha aqui, o culto diante do trono. Os 7 anjos, cada um com sua trombeta, prontos para começar. Entra um, nada vai acontecer antes que seja feito algo com as nossas orações. Entre esse 8º anjo, fica em pé perto do altar, toma um incensário de ouro, e aí as suas orações vão ser o combustível diante do trono de Deus para o que vai acontecer. A Bíblia diz que da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Meu Deus, isso é um patamar onde Deus nos coloca, que eu não mereço. E o anjo tomou um incensário, encheu-o de fogo do altar e atirou para a terra. A sua oração perfuma o trono de Deus, e o incensário vem para a terra, e quando bate na terra, tem barulho. A sua oração sobe em silêncio, mas o efeito dela faz barulho aqui. Houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Agora sim, a sua oração afetou a terra. Os 7 anjos vão agir aqui na terra. Então os anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Aí vai começar a primeira trombeta, afetando 1/3 da terra. A segunda afetando 1/3 do mar. A terceira afetando 1/3 dos rios. A quarta afetando 1/3 dos corpos celestes. E assim vão as trombetas. Na 7ª trombeta, as 7 taças. Por quê? Porque nós oramos. Tudo o que há de acontecer e que está acontecendo nesse planeta tem a ver com a história do homem, meu irmão. E nós estamos aqui para direcionar essa história à sua vida. A sua vida afeta tudo isso. Então, é melhor você começar a orar. E a orar pelas gerações que se seguem. Ore pelos seus filhos. Ore pelos seus netos. Ore pelos seus bisnetos. Ore pelos jovens da sua cidade, da sua igreja, do seu bairro, do seu prédio. Ore. Outra coisa que vai acontecer: a sua história de vida seguramente estará escrita na memória
daqueles que estiverem no seu caminho. Aquelas pessoas que durante a sua vida foram afetadas pela sua presença. De que forma a sua vida afeta as pessoas que lhe rodeiam. É disso que elas vão lembrar quando você morrer. E com certeza você não vai ficar aqui para sempre. Eu não estou profetizando morte, eu estou falando a verdade. Qual foi a história que seu pai deixou escrita na sua vida? Outro dia eu falei para o meu filho: você precisa gastar mais tempo com seus filhos, para ir escrevendo na memória deles a sua vida. Porque eu converso com pessoas que não sabem da vida dos pais. Você sabe o que seu pai fazia na infância dele? Sabe o nome da primeira namorada? Sabe como é que ele era como estudante? Qual é o prato que ele mais gostava? Não sabem. Não sabem a história do pai. Eu sei tudo do meu pai, porque meu pai contava. Eu conto minhas peraltices para o meu filho, ele sabe. E quantas vezes eu digo para ele: meu filho, você é uma bênção tão grande na minha vida. Eu não sou digna de ser sua mãe, porque eu fui muito pior, mas muito pior do que você. Mas eu fui. Meu filho é uma maravilha. Só Deus para me dar um filho daquele. Mas eu não era não. Meu Deus do céu. E ele sabe de tudo. Sabe das coisas. De vez em quando ele ri para mim: mamãe, aquele negócio que você me contou, ele conta para os meus netos. E os meus netos de vez em quando me perguntam. E eu digo: que vergonha, mas é verdade. Quer dizer, eles se divertem. Mas o meu filho conta coisas de mim. Mamãe, eu me lembro disso. Ele lembra. De que forma, que memória você vai deixar para os seus filhos? De que forma será que eles vão se sentir honrados com a sua vida? Você se preocupa em deixar imóveis, em deixar dinheiro, em deixar poupança, mas você não se preocupa com o que você deixa na memória deles. É preciso que você abra os olhos para saber que história você está contando. A sua história seguramente está sendo escrita abertamente. Então é melhor você viver agora a história que Deus quer contar ao mundo através de você, na sua totalidade. Deus quer contar uma história para o mundo através da sua vida. Então é melhor você abrir para que Deus possa contar essa história. Olha a história de Davi que nós acabamos de ler. Eu te tirei de trás da malhada. Está vendo? Deus dizendo. Então nós sabemos que Davi saiu de trás da malhada. Por quê? Porque Deus está lembrando toda a história de Davi, né? De trás das ovelhas, para que tu fosses príncipe sobre o meu povo. Então todo mundo sabe, mas Davi foi rei de Israel, mas ele não tinha descendência real. Ele não nasceu no palácio, o pai dele não era um rei. Então foi Deus mesmo que fez. Foi Deus que fez. Quando Deus quer fazer uma coisa, Ele faz. Ele sempre pega as coisas mais difíceis. Eu me lembro que uma vez estava pregando um congresso em Jerusalém. E era eu e mais outro preletor. E esse outro preletor era um rabino convertido. E eu presto muita atenção quando tem outro preletor, porque eu gosto de ouvir, porque a gente ouve e sempre aprende. Aí ele disse: vocês pensam que Deus escolheu Israel porque era o melhor povo do mundo? Não, é porque era o pior mesmo. Porque Deus escolhe as coisas piores. Deus escolhe os loucos para envergonhar os sábios. Deus escolhe os fracos para envergonhar os fortes. Deus escolhe as coisas desprezadas, as coisas que não são, para reduzir a nada as que são. Eu disse: vai ver que é por isso que me escolheu. Não é? Então Deus escolhe para mostrar que Ele faz. Ele está aqui.
escrevendo a história de Davi para nós. É Deus que está contando a história de Davi. Paulo, a história de Paulo está ali. Quanto aquele homem fez, todos os momentos de Paulo, para a conversão dele, quando ele perseguiu a igreja, está tudo registrado, é uma história. Você olha, a Bíblia é um livro cheio de histórias. Deus usa histórias pequenas, como aquela história tão pequena de Natã. Natã chega para o rei Davi. Rei Davi estava afundado no pecado. Adulterou com a mulher do outro, mentiu, quis mentir, não deu jeito de mentir, até quis embebedar o marido da mulher para ele achar que o filho era dele. Essas confusões todas que as pessoas fazem. Por último, ele mandou uma carta dizendo para o general do exército botar Urias na frente da batalha para ser atingido logo e morrer. Tem até um livro interessante que o pastor Simon me deu. O título do livro é Morreu porque não leu. Se Urias tivesse lido a carta, não teria entregado. Tudo bem, morreu porque não leu. E ele estava afundado no pecado. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo no flagor das suas catadupas. Você comete o pecado, aí você comete outro para justificar o primeiro, aí você comete mais um para justificar o primeiro e o segundo, e vai assim. Foi desse jeito que Davi estava. Aí Deus mandou Natã. O profeta Natã chegou para Davi com uma historinha tão pequena, tão simples, que qualquer criança compreende. E a história é a seguinte: rei, havia um homem rico e um homem pobre. O homem rico tinha muitas ovelhas, o homem pobre só tinha uma ovelha. O homem rico quis comer uma ovelha, tomou a ovelha do homem pobre. Davi ficou revoltado. Esse homem é você. Pá, Davi reconheceu, sou eu, pequei. Pronto. Olha que historinha. Mas Deus conta a história de Davi. Esse homem tão cheio de defeitos, o coração dele tinha o desejo de agradar a Deus. Deus só precisa de um coração assim. Quando Deus encontra um coração que deseja agradá-lo, não precisa ter feito as universidades do mundo, Deus vai fazer. É só isso que Deus quer encontrar. Só isso. Ele vai fazer. Porque encontrou o lugar. Deus só precisou de um Moisés para tirar o povo do Egito. Não é? Deus só precisou de um Paulo para dar conta dos gentios. Deus só precisou de um Davi para restaurar Israel. Se Deus encontra o seu coração pronto, Ele faz uma festa. Vamos orar pela nossa nação, para que Deus levante um filho segundo o seu coração. Aí Deus vai fazer uma obra, olha, eu estou que eu não aguento, de esperança, de desejo de ver. Mas se Deus não levantar um filho segundo o seu coração, o capeta põe o dele lá em cima e Deus converte o coração do filho do capeta e Deus vai fazer. Porque Deus pode fazer todas as coisas. Vamos orar. E Deus há de fazer a vontade dele. E vamos orar. E vamos orar, meus irmãos. É tempo de orar, de clamar a Deus, de buscar de todo o coração. Assim, nós precisamos saber que Paulo foi um homem assim, com aquela história. A história de Paulo não é a história mais bonita. A primeira vez que o nome de Paulo aparece nas Escrituras, aparece na Bíblia em conexão com um crime de assassinato. Primeira vez. O que você acha? Você está melhor do que ele. Não é não? Tá. Então vamos começar a orar. Vamos começar a revisar a nossa história. De que forma a nossa vida tem afetado. Qual é a diferença que nós estamos aqui fazendo nesse mundo? Outra. As suas ofertas e as suas doações vão deixar uma história escrita a seu respeito. As suas ofertas e as suas doações podem ajudar a sua igreja, a sua comunidade, pode ajudar uma escola de missões,
para que um perdido seja alcançado, assim como um dia você foi alcançado e eu também. Você tem que facilitar o caminho de outros, o caminho de missionários, o caminho de pastores, o caminho de pregadores. Oferte, dê, abra liberalmente, porque quando a sua mão está aberta para dar, ela está aberta para receber. Meus irmãos, é triste, eu estou dizendo para você, é triste um filho de Deus acordar de madrugada e chorar, pedindo a Deus dinheiro para comprar o pão do próximo dia para as crianças, como eu tenho chorado. E eu prego em igrejas riquíssimas. É triste isso, mas nunca faltou. Eu não compro pão para as minhas crianças, eu fabrico o pão na casa de Maria e Marta, porque não tem dinheiro para comprar pão todos os dias. Eles comem pão 2 vezes por dia e comem. Mas não seria melhor se tivesse dinheiro para comprar o pão? Então as suas ofertas é que vão atingir e vão deixar uma história a seu respeito, porque Deus faz uma obra, Ele não deixa faltar, nunca deixou. Eu conheço esse Deus que não deixa faltar, porque Deus tem prazer em perdoar e tem prazer em suprir a necessidade. Vaidade não, mas necessidade Ele supre. Nós precisamos anunciar esse Deus que tem prazer de perdoar. Ele entregou seu filho, que foi varado numa cruz só para perdoar. E isso para mim é a notícia que eu dou maior de Deus. Deus se deleita em perdoar. Deus se deleita em alcançar o perdido. Deus quer o perdido com Ele. Mas irmão, sou safado, não tem problema, é por isso que você precisa de Jesus. Mas eu já matei, eu sou sem vergonha, por isso você precisa de Jesus. Aí veio outro, o fariseu, e diz: eu não matei, eu não roubo, eu não adultero, eu também não estou tão ruim. Eu digo, lógico, lá no Éden, Adão não matou ninguém, não roubou de ninguém, não adulterou, não tinha nem outra mulher para ele olhar as pernas, só da mulher dele. Mas cometeu um erro que matou toda a humanidade. Por quê? Por causa da autossuficiência. Eu sou tão bom que eu não preciso de Deus. Abra a mão, estenda o braço, desdobre o seu coração, se renda e abra para ajudar. Abra a sua visão, tenha esse sonho de participar deste reino, com suas orações, com o suor do seu rosto. E por fim, assim, abra a mão para dar sacrificialmente. Não dê só do que sobra, dê do que também lhe faz falta. Coloque, choque os outros, meus irmãos, choque os outros ofertando, não é? Choque, eu gosto de causar choque. Eu me lembro que no dia do papai, eu estava pregando no Rio. E eu disse para quem é que está na portaria hoje no dia do papai? Ela disse, não sei. Eu peguei e liguei para a portaria, quem está aí? Seu Aprígio. Eu disse, seu Aprígio almoçou? Ele disse, não, dona Ninéia, me chama Ninéia, eu não almocei. Eu disse, então espera lá. Eu disse, vamos lá embaixo. Eu disse, vamos levar uma oferta para o seu Aprígio. Como? Eu disse, vamos levar uma oferta para o seu Aprígio. Hoje é dia do papai. Aí eu peguei lá em casa uns sabonetes, umas coisas assim, fiz uma cestinha, que eu sempre tenho essas coisas, que é para dar para as crianças da casa de Maria e Marta, mas de vez em quando eu estou para os adultos fora da casa de Maria e Marta. Precisou, eu estou fazendo. Aí eu desci, eu disse, seu Aprígio, hoje é o dia do papai. O senhor está aqui trabalhando, mas o senhor é pai. O senhor tem um casal de filhos, disse o nome dos filhos dele, porque eu sei. Aí eu disse para ele, então, está aqui um presente, para o senhor como pai. Ele ficou assustado. Aqui,
Isso daqui, aqui dentro tem um dinheirinho para o senhor comer uma comida gostosa no dia do papai. Eu não quero que o senhor esquente a marmita de ontem aqui na garagem. Eu quero que o senhor vá hoje, quando chegar em casa. O senhor vai trabalhar até 2 horas? Dona Ninéia. O senhor vá para casa e você leva os seus filhos numa pizzaria. E o senhor celebre o dia do papai com seus filhos. O homem chorou. Chorou. Tremia. Eu disse, agora vamos agradecer a Deus pela sua vida, pelo senhor ser pai. E ali eu orei com ele. E eu na oração preguei o evangelho para ele. Eu ia dizendo que eu estava pregando para Jesus, mas é para ele ouvir. Jesus me conhece, sabe das minhas estratégias. Meus irmãos, R$100. Ganhei uma vida. Jesus precisou dar a vida lá na cruz por ele e por mim. E eu ganhei com R$100. Ô benção. Não é? Esse homem hoje está frequentando a Assembleia de Deus de Inhaúma. Você está vendo? Vá, abra mão, invista. Porque antes de eu levar aquele presente para ele, eu profetizei cada sabonete. Eu profetizei sobre aquele dinheiro, eu orei. A quem também. A quem orou até em línguas. O negócio foi todo orado. Isso é macumbaria evangélica, chame do que quiser. Eu chamo de amor. Ore. Choque as pessoas. De vez em quando dê uma oferta para a pessoa que lhe serve. Mas quanto eu dou, o que Deus botar no seu coração. E não seja mesquinho. Ore. Até não aguentar mais. Dê até o seu limite. E você vai ver se você tem limite. Faça essa experiência. E você vai experimentar uma alegria que você nunca experimentou na sua vida. Você nunca experimentou na sua vida. Saiba que nessa história que você escreve hoje, seus filhos vão carregar o seu DNA físico e espiritual. Então você deve saber que a sua fé viverá através deles, através dos seus netos, para alcançar outras gerações. O seu DNA de fé fica marcado. Eles vão contar a sua história. Vão contar. As palavras movem, meus irmãos, mas o exemplo arrasta. Outro dia o meu filho descobriu que o filho dele estava assistindo coisa no tablet, o que é, o que não é. O menino disse, Pabu. Pabu é a avó, sou eu. Acharam interessante, porque o menino só gosta de ver Guerra nas Estrelas. Mas não estava vendo Guerra nas Estrelas, estava assistindo a Pabu dele. Aí, a minha nora perguntou para ele, você está assistindo a Pabu? Tô. Não queria que ninguém soubesse. Ela disse, você compreende as pregações da Pabu? Lógico, a Pabu prega em português, eu compreendo o português. E muitas vezes ela menciona o meu nome. Olha, esse menino nunca vai esquecer disso. Quando eu não estiver mais aqui, ele vai dizer, quando ele estiver pregando no púlpito, porque ele é um grande pregador do evangelho, eu vejo meu neto pregando. No momento de avivamento do Brasil, meu neto levantando para pregar a palavra. Eu vejo minhas netas intercedendo. Eu oro por isso e creio nisso. Ele dizendo, a minha avó pregava e orava por mim. Ele vai dizer por quê? Porque ficou uma história escrita. Olha, meus irmãos, a Bíblia diz em Hebreus 11, no versículo 4, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim.
pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Gente, isso é a Bíblia que está dizendo, isso não é espiritismo. Mesmo depois de morto, ainda fala. Por quê? Por quê? Porque o exemplo que ele deixou, a história que você está deixando, o que você fez, o que você disse, se perpetua pelas suas gerações. Sangue fala. Quando Deus fala com Caim lá em Gênesis 4, no versículo 10, ele diz para Caim: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Essa voz da sua história, os seus feitos, o seu exemplo, a sua oração, as suas doações, eles permanecerão como um brado de uma vida marcada pelo Espírito Santo. E mesmo depois que você morrer, o seu exemplo se perpetua pelas suas gerações. Você está escrevendo uma história agora, meu irmão. Comece a olhar a sua vida como uma história que tem que ser contada, que tem que mudar, que tem que glorificar o nome de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos nos colocar em pé, vamos agradecer a Deus. Deus seja louvado. Um fim de semana com a pastora Edmeia, dá para perceber que o povo saiu alimentado de verdade, não é, né? Glória a Deus, aleluia. Vamos agradecer. Pai querido e santo, nós te louvamos, Senhor, por mais esta oportunidade de estarmos na tua presença, estarmos na tua casa, Senhor, sermos ministrados por tua palavra, pelo teu Espírito, que tão abundantemente falou aos nossos corações, tão poderosamente, Senhor, tem tocado nossas vidas. Queremos pedir a Ti, Senhor, que o Senhor desta forma continue transformando as nossas histórias, Pai. Continue transformando, Senhor, o testemunho de vida de cada um destes, Pai. Cada uma dessas famílias. Oh Deus, que eles saiam daqui, Senhor, carregando a profecia de bênçãos sobre as suas cabeças. Senhor, eles estão saindo daqui debaixo das Tuas bênçãos, Senhor. Oh Deus querido e santo, as Tuas promessas estão sobre cada um deles, Pai. Nós queremos pedir a Ti que o Senhor deles uma semana debaixo da Tua bênção, sejam abençoados, sejam protegidos, Senhor, agora no seu caminho de retorno, Pai. Sejam guardados para a glória do Teu nome santo. Oh Deus, dá-nos uma semana próspera, Senhor. Uma semana de portas abertas aos que estão desempregados. Uma semana de prosperidade aos Teus filhos, Senhor. Uma semana de providência. Uma semana de cura. Uma semana, Senhor, de cura de famílias. Uma semana de cura física. Uma semana de cura emocional, Pai. Para a glória do Teu nome santo, Pai. Nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso